A sombra coletiva sempre impõe aos homens e mulheres que lhe padecem as injunções mediante aquela que lhe é própria, a disputa pela conquista dos lugares transitórios de proeminência e domínio no concerto social e na cultura de cada época, elevando os pigmeus atormentados que se notabilizam pelas excentricidades ou astúcias, perversidades ou heranças ancestrais, para, deslumbrados e iludidos, exibirem o triunfo externo sobre as demais criaturas, embora muitas vezes sob os camartelos da frustração, do vazio existencial, das tormentosas ambições desmedidas. Ser rei significava, no passado, a conquista de uma condição que se atribuía como divina, conforme os parâmetros da loucura, apresentando-se superior aos outros, que lhe deviam prestar subserviência, como se a sua fragilidade orgânica estivesse indene à presença do sofrimento, da solidão, da amargura, da velhice, da doença e da morte. A exaltação do ego exacerbava-lhe os interesses e anestesiava-lhe o discernimento, que, bloqueado, deixava a personalidade conduzir-se como se tudo à sua volta lhe devesse obediência e bajulação, crendo-se indestrutível. Imaturos psicologicamente, tais indivíduos acreditavam nessa fantasia, disfarçando-se com indumentárias exóticas e nababas que, apesar disso, não lhes ocultavam as torpezas morais e torturas emocionais. Frágeis, porém, sucumbiam ou eram despidos do poder mediante a mudança dos ventos políticos ou das paixões dos adversários, que sempre vivem em disputas ferrenhas e doentias. Ainda hoje é assim em todas as expressões comportamentais das variadas posições apresentadas pela política humana, seja na religião, na sociedade, na ciência, na educação, onde quer que se movimentem as criaturas sonhadoras vitimadas pelo jugo da sombra. Pilatos representava naquela circunstância o poder temporal que o amarguraria depois, levando-o a sucumbir quando destituído mais tarde por outrem mais poderoso, ao sopro das anteriores brisas bonançosas que se transformaram em tempestades destruidoras. A sua preocupação com Jesus estava sentada no medo de perder a governança, de ser vítima das contravenções que sustentava para manter o poder entre intrigantes e pérfidos que o vassalavam em expressivo número. Diante daquele homem compassivo e submisso, as suas projeções e receios desapareceram. Ali não se encontrava um competidor vulgar, mas um triunfador sobre si mesmo, que não disputava nada, porque já possuía o mais importante tesouro de paz. Na sua fragilidade, o condenado se apresentava forte e imbatível, amarrado e livre, lanhado e indiferente ao suplício, coroado de espinhos e nobre, ao mesmo tempo muito distante das questiúnculas miseráveis da sombra, cuja pergunta não poderia deixar de ser-lhe feita: "És, pois, rei?" Desejava sabê-lo dele próprio, porque os seus inimigos o apresentaram como rei dos judeus, portanto perigoso. A sua resposta, porém, não deixava dúvida, ao afirmar que o seu reino não é deste mundo. Aturdido com aquela sinceridade e com o seu desinteresse pelas mentiras terrestres, não poderia soptar a curiosidade de saber mais, de dar largas à sombra, tranquilizando-se em seu trono de infantilidade e de jogos que o distraíam com prazeres doentios. Jesus, profundamente livre, elucidou por fim: "Não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. A verdade espanca a sombra, ilumina a ignorância, liberta dos atavismos do inconsciente. Ela é a chave única, preparando para a vida permanente, aquela que não se extingue com a presença da morte."